Olá, tudo bem? Então, nós estamos passando por um momento em que a maioria precisa ficar em casa. Esse momento é angustiante, traz uma certa ansiedade. Para alguns é a primeira experiência desse tipo, né? Crescemos sem nunca ter vivido isso, né? Tanto a situação de isolamento social quanto a situação da quarentena. Mas assim como vocês, a gente também estamos ficando em casa, né? Eu sou o Tiago, esse é o meu nome, o meu sinal, e também a professora. Vem cá, vem cá. Oi, eu sou Etienne, esse é meu sinal. Então, nós dois também estamos com uma certa angústia, e aí aproveitamos esse momento para convidar a professora Jane Santos para explicar um pouquinho para nós sobre tanto sobre a epidemia quanto sobre a pandemia e algumas situações que já estivemos na história da humanidade. Então, ela é uma professora, uma historiadora, né? Então vai falar um pouco sobre essa situação na história da humanidade. E também nós não vamos fazer vídeos muito longos, né? Então nós recortamos em blocos, em 3 blocos de aproximadamente 10 minutos, falando a respeito da história de algumas doenças, algumas epidemias e pandemias. E aí nós vamos começar conversando um pouco, trazendo algumas informações sobre 2 doenças, a peste negra e a cólera. Vamos aprender. Olá, eu fui convidada, né, pela professora Etienne, pelo professor Tiago, né, para conversar com vocês um pouco sobre epidemias e pandemias na história do mundo. Eu gostaria de frisar que, apesar de ser uma professora de história, né, ter a formação de história e de ciências sociais, eu não sou especializada em história da saúde. Porém, o que eu vou fazer aqui é apenas um alerta para que nós possamos entender que epidemias e, nos últimos séculos, pandemias são situações extremamente possíveis no mundo em que a gente vive, né? Em relações de contato entre continentes, países e por aí afora. Gostaria de ressaltar que nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia do Covid-19, ela é muito mais fácil porque os últimos 50 anos são anos de muita compressão do tempo e do espaço, onde que as situações ocorrem muito rápido e as relações humanas também elas se dão em larga escala, por isso é muito fácil de acontecer. Nós tivemos na história humana inúmeras epidemias. A gente pode citar, né, peste negra, cólera, tuberculose, a malária, né, o sarampo, o tifo, né, chamada febre tifoide, a varíola, né, a gripe espanhola, a própria AIDS e o H1N1 são epidemias que aconteceram em vários momentos da história. Normalmente, quando a gente fala sobre epidemia, a primeira coisa que a gente lembra é da peste negra, né, que foi um conjunto de doenças que tinham como uma situação a situação central dela era a peste bubônica, né, que era foi uma epidemia que aconteceu principalmente na Europa Ocidental do século XIV. Peste negra. Ela é caracterizada, em resumo, pelo aparecimento de manchas negras pelo corpo,
E também, no passado, nós não tínhamos esse uso da máscara como nós fazemos agora. As pessoas utilizavam uma máscara pontiaguda para se proteger. Né? Fala-se em 50 milhões de mortos entre 1339, 333 até 1356, 51, e também atingiu a Ásia. Ela tinha como principal doença a peste bubônica, né, que é justamente uma doença que vem da relação do homem com a falta de saneamento básico, com a falta de higiene, e que com a proliferação dos ratos, isso se torna uma doença muito mortífera, né? E se a gente pensar desde essa questão da peste negra, como outras, né, epidemias historicamente falando, quase todas elas ficam muito ligadas a algumas questões que são centrais na sociedade humana, né? Primeiro, a questão da higiene. Segundo, a questão do saneamento básico e dos cuidados de saúde, já nos nossos tempos, cuidados de saúde que não acontecem como profiláticos, como anteriores à doença. Saneamento básico. Envolve uma série de serviços básicos de higiene e limpeza. São eles: a água potável, que envolve a água própria para consumo; o esgoto sanitário, que envolve não permitir que tenhamos valas a céu abertos e o esgoto seja todo canalizado e tenha destinação adequada; drenagem urbana, para que toda a água seja também canalizada e possa ter a destinação adequada, principalmente em períodos de chuvas e alagamentos; e os resíduos sólidos. É necessário que mantenha a limpeza do local. Isso envolve também a coleta de lixo e os serviços essenciais de limpeza urbana. Estamos adotando, em língua de sinais, essa expressão como saneamento básico. Então, a peste negra, ela vai ser uma epidemia, né, mortífera, justamente pela falta de higiene, falta de saneamento básico e o contingente de ratos, insetos, né, que vão ampliando essa doença. A peste negra, na realidade, ela tem como fundamento uma bactéria, que é uma bactéria chamada Yersinia, né? E essa bactéria, ela vem principalmente dos roedores, né? Das pulgas que esses roedores trazem. Qual é o maior impacto da peste negra na história da Europa? Né? É que quando, né, se consegue conter a peste, a grande descoberta da necessidade que existe com a criação das primeiras rotas de saneamento básico, né? A promiscuidade da relação com a higiene, ela vai começar a ser impactada. Eu gostaria de lembrar daqui também uma epidemia que ela tem várias ondas e que até hoje ainda não foi, vamos dizer assim, a gente não consegue cessar essas ondas, né? Que é a do cólera. Cólera.
estamos utilizando esse sinal. É causada por um vibrião e provoca diarreia intensa. A gente, desde a antiguidade, já se ouvia falar, né, do cólera, essa doença vem de uma bactéria, que é o vibrião colérico, né, e que essa bactéria, ela atua de forma a ter várias mutações, e cada vez que essa bactéria se modifica, ela acaba contagiando legiões de seres humanos e sempre com um grande grupo de pessoas morrendo, né? Então nós vamos ter a primeira epidemia, que é de 1817, 1824. Quando eu falo desses momentos, eu já estou falando do que atinge principalmente uma sociedade ocidental, uma relação principalmente com a Europa, né? Então ela começa com uma primeira epidemia que é muito forte na Índia e na China, ainda ali entre 1817 e 1824. Depois, de 1829 a 1851, é a segunda epidemia que atinge a Europa, né? Que vem essa bactéria vem nesse comércio, né? Com o Oriente, né? E nós vamos ter mais de 7 epidemias, e quer dizer, e o cólera continua até hoje aqui, né? Ela é uma bactéria que vem pela contaminação, principalmente da água e dos alimentos. Eu me lembro que na década de 1980, aqui no Brasil, nós tivemos uma epidemia de cólera e era muito complicado, né? Durante muitos anos ficou-se o medo, né, de se alimentar, por exemplo, na rua ou em locais que a gente não conhecia, com alimentos crus, porque a gente não sabia a higienização daqueles alimentos, né? Porque o cólera é uma bactéria que ela se multiplica nos intestinos, e essa multiplicação no intestino causa uma forte diarreia que leva até a desidratação total do indivíduo, né? A vacina que existe, né, que se conseguiu, é uma vacina de baixa eficácia, né? E mais uma vez é uma epidemia histórica que está intimamente ligada ao trato do saneamento básico, né, da higiene e dos cuidados de saúde que devem ser desde o início. Então, esperamos que vocês tenham gostado, né? Em resumo, nós falamos sobre a peste negra, falamos sobre a cólera e também falamos sobre saneamento básico. E contamos a história dessas duas doenças e epidemias que nós já vivemos, né? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre epidemias e pandemias de doenças que vocês provavelmente já conhecem, né? Então agora nós vamos passar para o próximo vídeo e esperamos que vocês aceitem nos acompanhar.